Esse desembargador, por exemplo, é do primeiro Tribunal Federal Regional, o de Brasília. E ela advoga no Superior Tribunal de Justiça pelo Master em questão de recebimento de créditos de álcool, algo assim. Certamente não foi o álcool lá daquela degustação de uísque lá em Londres. Né? Bom, eu fico pensando, né, como pegam carona, essa mistura de interesses. Eu fico me perguntando, não quero contar vantagem, mas eu tenho 50 anos de Brasília. Um ou dois tiveram coragem de me oferecer alguma coisa. Claro que eu não aceitei e ainda passaram a saber qual é a cultura, a régua da ética. 50 anos sem dever nenhum favor para político. Né? Sem pedir e sem receber. Eu costumo dizer eu dizia para os meus alunos lá no CEUB, né? Eu disse, olha, o segredo de um jornalista trabalhar em Brasília é manter uma distância sanitária do poder. Respeitosa, civilizada, mas sem amizades. Eu lembro que Jânio Quadros, certa vez, quando uma repórter dirigiu-se ao presidente da República, chamando-o Jânio, chamando-o pelo nome, não mantendo a distância, ele advertiu a minha filha, cuidado que intimidades podem gerar muitos problemas, inclusive gravidez, disse ele. Foi para dar uma lição para a gente não esquecer a história. Bom, mas por que o STF está sofrendo? Vejam só, as viagens de Moraes, a casa caríssima em Brasília, o contrato basta, né? Não precisa de acessórios. Aquele contrato de 129 milhões já é suficiente. Tem eloquência suficiente. Né? Depois, encontros com Vorcaro e Ciro, como a gente viu. Né? E agora a Polícia Federal está investigando por que avisaram Vorcaro daquela primeira prisão. Quem avisou? Porque ele sabia desde cedo, estava telefonando para aquele telefone do Supremo, pedindo para bloquear. Ele soube antes de ser efetivada a prisão. Eu fico me perguntando por que o Supremo não informou a CPMI quando ela pediu, olha, nós sabemos que esse telefone é um telefone funcional do Supremo, de onde vieram mensagens que se apagaram depois de vistas. Mas sabe-se que as ligações de Vorcaro foram para esse telefone. De quem é esse telefone? Quem está usando esse telefone celular? Não veio resposta. Conseguiu bloquear, né? E mais, isso foi em novembro, na primeira prisão. Neste ano, as buscas e apreensões, já determinadas pelo ministro André Mendonça, quando a polícia chegou nos lugares, as casas já estavam esvaziadas, as gavetas remexidas rapidamente. Não havia mais nenhum aparelho de informática, não tinha mais nenhum computador na casa, nem um telefone celular. A Polícia Federal quer saber como é que essas coisas acontecem. Está cheio de gente querendo saber sobre a morte do sicário. Eu estou em Lisboa e 3 pessoas hoje me perguntaram. Não foi uma pessoa só, 3 pessoas me perguntaram. Né? E ontem mais 2 pessoas haviam me perguntado. Cadê as imagens do enterro do sicário, dos amigos da mulher ou da namorada, ou dos parentes? Cadê? Alguém entrevistou os parentes? Alguém mostrou a cerimônia do enterro? Tá. Um caso desses, em que há uma grande desconfiança, tem que haver transparência. Né? Mas, enfim, só para encerrar,
O Hélio Gaspari, com quem eu tive a honra de trabalhar e aprender muito em tempos de Jornal do Brasil, nos anos 70, escreveu hoje no Globo que o próximo presidente, o que vier a ser eleito neste ano, terá 2 indicações para ministro do Supremo. Não exatamente no próximo ano, no próximo mandato, porque completam a idade limite ministro Fux e a ministra Carmen Lúcia. Aí ele acrescenta, na verdade, devem ser 4 vagas, né? Porque Moraes e Toffoli, a gente já está contando que não pode, né? Do jeito que as coisas andam. O Hélio lembra que tem uns 90 pedidos de impeachment lá no Senado. E vai depender da eleição desse ano que haja senadores com vontade de resgatar o Supremo dessa decadência em que ele se encontra, né, demonstrada pela pesquisa que eu mostrei para vocês aí do Paraná Pesquisa. De Lisboa, Alexandre Garcia.